O governo do Rio de Janeiro e a prefeitura recorreram da decisão que suspendeu pontos de flexibilização da quarentena. E mesmo após a justiça vetar trechos de decretos, a capital fluminense registrou muito movimento nas ruas. O número de internações diminuiu, mas especialistas alertam para uma nova onda de contaminação. E em Minas Gerais, a ocupação dos leitos de UTI em Belo Horizonte subiu de 48% para 72% desde o início da reabertura das atividades. A capital mineira começou a flexibilizar a quarentena no dia 25 de maio e ontem entrou na segunda fase da retomada. Desde a reabertura inicial, esta é a primeira vez que os leitos para tratamento intensivo da Covid-19 atingiram marca superior a 70% de ocupação. Antes da flexibilização, a taxa nas UTIs era de 48%. Belo Horizonte possui 220 vagas para os pacientes com o vírus. Segundo a secretaria, ainda este mês serão disponibilizados outros 110 leitos de UTI. A ocupação nas enfermarias também aumentou de 38% para 53%. O aumento de internados preocupou o prefeito Alexandre Calil, do PSD, que falou sobre a necessidade de monitorar dados para saber próximos passos a serem tomados em Belo Horizonte. O plano de reabertura estava previsto para acontecer em 4 fases. Cerca de 80% dos espaços comerciais estão funcionando normalmente. Segundo Calil, a aplicação de uma terceira etapa deve levar mais tempo para acontecer agora, mas que tudo está sob controle. Embora a média de ocupação de leitos em geral no estado tenha se mantido, hoje o secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, reforçou a importância do isolamento social em Minas, que registra 62 óbitos em decorrência da doença, além de quase 2.500 infectados. Efetivamente, nós estamos ainda no momento da curva que não se concretizou aquele pico. É importante a sociedade entender que, mesmo não havendo pico, o vírus ele vai continuar aí entre nós, nós vamos ter que conviver com a presença desse vírus, com algumas pessoas adoecendo ao longo de um tempo muito grande, né? Isso quer dizer que nós não podemos flexibilizar exageradamente, nós não podemos acabar com as nossas medidas de isolamento, senão efetivamente volta a ter um acréscimo muito grande de casos e um risco assistencial, que é tudo que nós não queremos nesse momento. No Rio de Janeiro, prefeitura e governo recorreram para retomar plano de reabertura com pontos suspensos ontem pela Justiça. Apesar da orla ter voltado a ter acesso proibido, pessoas continuavam a caminhar e se exercitar no local nesta manhã. No decreto do governo, diversas atividades foram autorizadas e a Prefeitura do Rio chegou a permitir cultos religiosos, além de liberar outras atividades e setores, como a entrada de motoristas de aplicativo de outras cidades na capital fluminense e a atuação de ambulantes. Segundo Marcelo Crivella, do Republicanos, os decretos municipais se basearam em evidências científicas. Em todo o Rio de Janeiro, mais de 6.700 pessoas morreram e mais de 69 mil estão com o novo coronavírus. Com obras atrasadas, os hospitais de campanha do estado não poderão mais ficar sob gestão de qualquer organização social contratada pelo governo de Wilson Witzel, do PSC, conforme determinação do Tribunal de Contas. E o governo do Sergipe voltou atrás sobre flexibilizar o comércio essa semana, adiando a data devido ao risco de colapso no sistema de saúde, já que o isolamento da população é muito baixo, 37,5%, o menor do Nordeste. E a taxa de ocupação de leitos em UTI da rede particular passou da capacidade acima de 100%, porque foi necessário adaptar salas. Na rede pública está em 58%. O estado aumentou em 5 vezes as UTIs desde o início da pandemia.